Meus irmãos, vamos continuar com as últimas partes do livro A Protossíntese Cósmica da Umbanda. Vamos abordar conclusão, a síntese do cósmico e do humano, o silêncio antes do som no princípio. Antes que houvesse palavra, existia apenas o silêncio, e desse silêncio eterno nasceu o som primordial, a vibração primeira que deu forma aos mundos. Tudo o que somos e tudo o que buscamos é, no fundo, o retorno consciente a esse silêncio que habita cada coração. A Umbanda é a memória viva desse chamado ancestral, convidando a alma a reencontrar sua origem no seio da consciência Unaú chamado do infinito. Desde o nascimento da humanidade, uma voz silenciosa ecoa no interior do ser. Lembra-te de quem és. Essa voz é a própria centelha divina, conduzindo-nos de volta ao lar cósmico. A conclusão de toda jornada espiritual não é alcançar algo fora, mas recordar que sempre fomos expressão do infinito. A Umbanda, como escola de síntese, é o idioma sagrado dessa lembrança. A semente da eternidade dentro de cada ser humano repousa uma semente imortal. Ela é o sopro divino que nos move em direção ao bem, a beleza e a verdade. Tudo o que vivemos, dores e alegrias, quedas e ascensões, é o processo natural de germinação dessa semente. A Umbanda nos guia nesse cultivo, ensinando-nos a nutrir o divino interior até que floresça plenamente. A jornada do retorno à vida não é uma linha reta que termina na morte, mas um círculo sagrado que retorna sempre à sua origem. Cada encarnação é um degrau nessa espiral ascendente de consciência. A Umbanda nos recorda que evoluir é recordar a nossa unidade com o todo e que cada passo nesse caminho é em si um ato de reencontro com a eternidade. A lei do amor. O amor é a substância original do universo. É dele que tudo nasce e a ele tudo retorna. Todas as leis espirituais, justiça, evolução, karma, livre-arbítrio, são expressões desse amor em movimento. Quando amamos incondicionalmente, cumprimos o propósito supremo da existência. A Umbanda é a prática desse amor em forma de culto, de caridade e de vida. A religião do espírito, a verdadeira religião, não é feita de templos ou dogmas, mas da comunhão viva entre criatura e Criador. É um estado de consciência que vê o divino em tudo e em todos. A Umbanda se manifesta como religião do espírito porque não aprisiona a verdade. Ela a revela em sua diversidade e a honra em todas as suas formas. A ponte entre céu e terra, a missão da humanidade é ser ponte entre o invisível e o visível, entre o eterno e o efêmero. A Umbanda nos ensina a construir essa ponte dentro de nós mesmos, integrando razão e fé, corpo e alma, matéria e espírito. Quando essa integração acontece, tornamo-nos canais conscientes da vontade divina na Terra. A consciência una por trás da multiplicidade de formas. Há uma única consciência que sustenta tudo. Ela pulsa nas estrelas e nos átomos, nos rios e nos pensamentos. A Umbanda nos conduz a essa percepção unificadora. Compreender que não há eu separado do todo e que tudo o que fazemos ao outro, fazemos a nós mesmos. A dança dos opostos, no palco do universo, luz e sombra,
Vida e morte, criação e dissolução dançam em perfeita harmonia. A evolução espiritual não consiste em negar um dos polos, mas em integrá-los. A Umbanda nos mostra que até a escuridão é sagrada, pois sem ela a luz não poderia ser reconhecida. Tudo serve ao propósito maior. A sabedoria do tempo. O tempo é o grande instrutor da alma. Cada experiência, cada ciclo, cada estação tem seu propósito na construção do ser. A Umbanda ensina a confiar nesse ritmo sagrado, compreendendo que nada acontece antes ou depois da hora certa. O que hoje é dor, amanhã será sabedoria. O que hoje é busca, amanhã será realização. A força da tradição viva Umbanda é tradição, mas não é estática. Ela se renova como o rio que, mesmo sendo o mesmo, traz sempre novas águas. Sua sabedoria ancestral é ponte entre passado e futuro, conectando os ensinamentos dos guias antigos às necessidades do mundo atual. Assim, a tradição não aprisiona, liberta. O chamado ao serviço, a alma que desperta, compreende que sua realização não está em receber, mas em servir. O serviço ao próximo é a forma mais elevada de adoração ao divino. A Umbanda nos convida a fazer da caridade o nosso culto cotidiano, pois no gesto de ajudar reside a verdadeira expressão da luz, o mistério da presença. Deus não está distante, sentado em tronos celestes. Ele habita cada célula, cada sopro, cada batida do coração. A Umbanda desperta essa percepção. O sagrado não precisa ser buscado fora, pois está presente em tudo. Quando essa consciência floresce, até o mais simples dos atos se torna sagrado. A linguagem da natureza. A natureza é o primeiro templo e o mais perfeito dos livros sagrados. Nela, a presença divina se manifesta em cada ciclo, em cada forma e em cada elemento. A Umbanda, filha da terra e do cosmo, nos ensina a escutar essa linguagem silenciosa e a honrá-la com respeito, equilíbrio e reverência. A evolução coletiva. A ascensão espiritual não é um caminho solitário. Nenhuma alma se eleva sozinha, pois todos somos fios de uma mesma teia. A Umbanda nos lembra que a salvação individual está intrinsecamente ligada à evolução coletiva. Ao elevarmos uns aos outros, elevamos toda a humanidade. A unidade nas diferenças, as diferenças entre religiões, culturas e tradições, não são barreiras, mas expressões da infinita criatividade divina. A Umbanda celebra essa diversidade, reconhecendo em cada caminho um aspecto da mesma verdade. Quando honramos as diferenças, fortalecemos a unidade. A sagrada responsabilidade, despertar a consciência, é assumir responsabilidade pelo mundo. Saber-se parte do todo significa agir como guardião da vida em todas as suas formas. A Umbanda nos ensina que espiritualidade não é fuga da realidade, mas compromisso com sua transformação em nome da luz. O poder da intenção, tudo o que criamos, pensamentos, palavras e ações, molda a realidade ao nosso redor. A intenção é a semente de toda manifestação. A Umbanda nos convida a purificar nossas intenções para que se tornem instrumentos do amor maior e não do ego passageiro. A expansão da consciência planetária, a Terra, não é apenas um planeta, é um ser vivo em evolução. A Umbanda amplia nossa consciência para compreender que cada oração, cada ritual
e cada ato de bondade contribuem para a elevação do planeta como um todo. O destino da humanidade e da Terra são um só: o despertar do Cristo interno. O Cristo não é apenas um ser histórico, mas um princípio vivo dentro de cada alma. A consciência de unidade, compaixão e serviço. A Umbanda nos convida a despertar esse Cristo interior e expressá-lo no mundo. Quando isso acontece, tornamo-nos instrumentos do amor absoluto, a alquimia da dor. A dor, quando compreendida e acolhida, transforma-se em sabedoria. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento espiritual. A Umbanda ensina a não fugir da dor, mas a transmuta lá em luz, pois é no fogo da experiência que o ouro do Espírito se revela. A presença do divino no humano. Deus não se manifesta apenas em milagres celestes, mas também nos gestos humanos mais simples. Um abraço, uma palavra de consolo, um sorriso sincero, tudo isso é manifestação da presença. A Umbanda nos lembra que somos portadores dessa luz e que cada ato pode ser um sacramento. A memória das estrelas. Somos filhos das estrelas, compostos do mesmo pó cósmico que cintila nas galáxias. A Umbanda desperta essa memória ancestral, lembrando-nos de que viemos do infinito e a ele retornaremos. Assim, cada vida humana é uma centelha estelar vivendo temporariamente em forma de carne. A sabedoria do silêncio no mundo ruidoso das formas. O silêncio é o altar onde a alma escuta a voz de Deus. A Umbanda ensina o valor de calar a mente para que o espírito fale. No silêncio, a verdade se revela não como conceito, mas como presença viva que orienta e consola. O chamado à realização. A espiritualidade não se encerra no estudo ou no culto, culmina na ação consciente. A Umbanda nos convida a ser realizadores do plano divino na Terra. Cada pensamento elevado e cada gesto compassivo são sementes do reino de luz que construiremos juntos. A arte de manifestar a luz, a verdadeira espiritualidade, não é permanecer no alto dos montes, mas descer ao vale e iluminar o mundo. A Umbanda nos ensina que a luz não foi feita para ser contemplada apenas. Ela deve ser vivida, encarnada e compartilhada. Cada alma é um farol e cada ação justa é um raio que dissipa a escuridão. O Espírito como Criador. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador, não em forma, mas em essência. Somos co-criadores da realidade. A Umbanda desperta essa consciência e nos convida a criar mundos com nossos pensamentos, palavras e escolhas. Criar com amor é participar da obra eterna do divino. O altar interior, o altar mais sagrado, não está em templos ou montanhas, mas no coração desperto. É lá que a chama do divino nunca se apaga e onde todas as oferendas encontram seu verdadeiro destino. A Umbanda nos conduz a esse santuário interior, onde o espírito e a alma se abraçam em comunhão eterna. A lei do retorno, a fonte, tudo o que existe tem um destino inevitável, o retorno à fonte. A evolução nada mais é do que a consciência redescobrindo sua origem divina. A Umbanda, como escola de síntese, é caminho seguro de volta ao lar, conduzindo-nos ao estado de unidade que transcende espaço e tempo. O propósito da existência, a vida, não é acaso. É um projeto divino em andamento. Cada alma, cada ser, cada partícula
tem um papel na sinfonia cósmica. A Umbanda nos convida a descobrir nosso papel e executa-lo com amor e entrega. Quando vivemos em alinhamento com esse propósito, tornamo-nos instrumentos da harmonia universal. A expansão do amor universal, o amor humano, é apenas um reflexo do amor universal que tudo permeia ao expandirmos nossa capacidade de amar. Aproximamo-nos do coração de Deus. A Umbanda ensina que amar o próximo é amar o todo e que cada ato de amor reverbera pelos mundos como canção eterna da criação. O caminho da sabedoria. Sabedoria não é acumular conhecimento, mas compreender a essência que se oculta por trás das formas. É enxergar com os olhos do Espírito e agir com a lucidez do amor. A Umbanda nos lembra que cada lição aprendida deve transformar-se em consciência viva, guiando nossos passos com clareza e propósito. A chama da liberdade, o Espírito, é livre por natureza, e essa liberdade é seu estado original. Toda prisão, seja dogmática, emocional ou mental, é criação da ignorância. A Umbanda nos conduz de volta à liberdade do ser, onde não há limites para a expansão da consciência, nem fronteiras para o amor. A beleza como expressão do divino. A beleza não é luxo, é revelação. É a assinatura do Criador nas coisas criadas. Ao cultivarmos a beleza em nossas vidas, na arte, nas ações, nos relacionamentos, tornamo-nos espelhos do divino. A Umbanda nos ensina a ver o belo até no imperfeito, pois tudo é expressão da mesma fonte. A harmonia entre ciência e espírito, a ciência revela o como. A espiritualidade revela o porquê. Quando unidas, tornam-se instrumentos poderosos de iluminação. A Umbanda aponta para essa união inevitável. A sabedoria do futuro nascerá do casamento entre mente e alma, razão e intuição, tecnologia e consciência, a fraternidade universal. Não existem estrangeiros na criação, todos somos irmãos em essência. A Umbanda nos chama a viver essa fraternidade universal, derrubando muros de raça, crença ou nação. Quando nos reconhecemos como membros de uma única família cósmica, a paz deixa de ser utopia e se torna realidade. A aliança com a Terra é mais do que um planeta, é um ser vivo em jornada evolutiva. A Umbanda nos ensina a amá-la, protegê-la e honrá-la como expressão do divino. Cuidar da Terra é cuidar de nós mesmos, pois somos parte inseparável dela. A ecologia espiritual é dever sagrado de toda a alma desperta. O legado dos ancestrais. Cada passo que damos repousa sobre caminhos abertos por aqueles que vieram antes. Honrar os ancestrais é reconhecer que somos continuidade de uma obra milenar. A Umbanda reverencia essa herança, unindo o passado ao presente e projetando o futuro. No respeito aos antepassados, fortalecemos nossas raízes espirituais. O despertar das potências internas dentro de cada ser dormem forças divinas esperando ser despertadas. Fé, compaixão, coragem, sabedoria. A Umbanda nos mostra o caminho da ativação dessas potências. Quando despertas, elas transformam a realidade e revelam a grandiosidade que sempre existiu em nosso interior. O reino do espírito na matéria. O objetivo final da evolução não é escapar do mundo, mas divinizá-lo. A Umbanda ensina que o espírito deve habitar
a matéria, transformando-a em instrumento do amor. Quando o sagrado se encarna nas ações humanas, o céu desce à terra e o sonho divino se cumpre plenamente. Tempo da síntese. Chegou o tempo em que ciência e fé, Oriente e Ocidente, tradição e modernidade devem se unir em uma única consciência. A Umbanda é precursora dessa síntese. Não nega, não separa, integra. O futuro espiritual da humanidade será a união de todos os caminhos em um só coração. A luz que transforma o mundo, cada alma desperta, é um farol que altera a frequência do planeta. A Umbanda nos lembra de nosso poder de transformação coletiva. Ao iluminarmos a nós mesmos, iluminamos o mundo. A mudança global começa com a mudança interior, e cada despertar individual é um passo rumo à Era da Luz. A consciência cósmica desperta ao final de sua jornada. A humanidade descobrirá que nunca esteve separada do divino. Sempre foi o próprio divino em processo de autoconhecimento. A Umbanda nos conduz a essa revelação. Não somos buscadores caminhando rumo a Deus. Somos Deus caminhando em direção a si mesmo. O retorno ao lar divino. Toda busca termina onde começou, no coração do todo. A Umbanda ensina que o fim e o início são o mesmo ponto, a consciência una que tudo permeia. Ao retornar à fonte, percebemos que jamais estivemos fora dela. O caminho foi apenas um meio para lembrar quem sempre fomos. O abraço da eternidade quando a alma desperta plenamente. O tempo deixa de existir. Passado e futuro se dissolvem no agora eterno, onde o Criador e a criatura são um só. A Umbanda nos prepara para esse estado de consciência, onde todo desejo é plenitude e todo ser é amor. A obra infinita da criação, a criação nunca termina, ela se renova eternamente. Mesmo quando atingirmos as estrelas, novos horizontes se abrirão. A Umbanda revela que a evolução é infinita, porque o amor que a sustenta é inesgotável. Somos aprendizes eternos na escola sem fim do Espírito. A missão da humanidade. A missão da humanidade é ser consciência do universo, olhos e coração do próprio Criador. A Umbanda nos desperta para essa tarefa sagrada, revelar a face do amor em cada gesto, pensamento e criação. Quando cumprimos essa missão, a Terra se torna o espelho onde o divino contempla a si mesmo. A nova era da luz, uma nova era se aproxima, não um tempo de milagres externos, mas de consciência expandida e amor ativo. A Umbanda é ponte para essa era, preparando corações e mentes para a fraternidade planetária. Nela, a espiritualidade será vivida não como crença, mas como estado natural do ser. O círculo sagrado da vida. Tudo o que começa retorna ao ponto de origem, enriquecido pela experiência. Assim é a jornada da alma, da humanidade e do cosmos. A Umbanda nos ensina a honrar esse ciclo sagrado. Nascer, crescer, servir, iluminar e retornar ao todo. A vida não termina menos, ela se transforma eternamente. A consciência uma realizada no ápice da evolução, toda separação desaparece. Não há mais eu e tu, humano e divino, céu e terra. Há apenas um, vibrando em cada átomo e respirando em cada ser. A Umbanda, síntese cósmica e humana, nos conduziu até aqui, ao reconhecimento de que sempre fomos
somos e seremos parte inseparável do todo. Obrigado por ficarem até aqui comigo. E lembre de deixar o like e ativar o sininho para as notificações. Chegamos ao final dessa obra. Obrigado por ficarem comigo até o final dessa caminhada. Axé para todos.